Eles não pregam mais salvação, eles pregam separação. A Assembleia de Deus está fraca, não tem uma boa teologia, a teologia dela é fraca. Às vezes nós não suportamos um irmão dizer uma diferença com a gente que a gente se zanga. Quando você vê pastor que começa a pregar dizendo, fecha os olhos, daqui a pouco tu vai sentir um negócio, ele não entende de Bíblia. Não é da Mega Sena. O que teve de crente e de pastor que jogou no final do ano. Deus diz assim, é do suor do teu rosto. Meu irmão, porque Moisés não orava para Deus curar de dor de cabeça, não. As orações de Moisés era só tremenda, cai pedra e caía pedra. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores. E sem delongas, nós queremos louvar a Deus e parabenizar a esta igreja pelo seu centenário. Também a Escola Bíblica de Obreiros, a Assembleia Geral Ordinária, a celebração dos 100 anos da igreja. Deus abençoe, já está aí no texto de Neemias 2:20, o Senhor nos fará prosperar. E é isso que é importante. A nossa temática vai seguir o que nos foi proposto, e eu quero convosco ler a palavra do Senhor em Atos 2, 42, 43. Louvar a Deus pela vida do pastor Zé Carlos, que trouxe uma palavra boa, uma palavra bíblica e também com exemplos, que servem para o nosso ministério pastoral. Atos 2, 42, a temática que nos foi repassada, que também está aí, prosperando na comunhão. Então, nós vamos seguir essa colocação da igreja e da escola bíblica. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Agora o verso 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O verso 45. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Muito bem, vou tirar aqui, pastor. Nós vamos falar sobre a temática, mas eu quero pontuar as bases que sustentam uma comunhão. Vamos dizer juntos, para não esquecer? As bases que sustentam uma comunhão. Mais uma vez, as bases que sustentam uma comunhão. Para não esquecer, viu? Para memorizar. Queridos, antes de nós começarmos, essa temática que foi escolhida, o Deus dos céus é que nos fará prosperar, se você analisar, está lá no versículo 20. E Deus já tinha feito Neemias prosperar. Ouçam bem isso. Deus já tinha feito Neemias prosperar. Ele tinha, com a oração de 4 meses que Neemias fez, retirou um decreto que proibia a construção da obra, porque quando ele dá direito a Neemias ir, ele retirou aquele decreto. Veja que os 4 meses de oração que Neemias fez, se vocês analisarem, a gente pensa que não aconteceu nada. Mas os 4 meses, pastor Bezalel, retirou um decreto que um rei anterior tinha dado para a obra não avançar. E o Neemias não pediu nem 1 minuto sequer para o rei para tirar o decreto. Ele só foi orar. Vejam bem, ele não pediu nem 1 minuto, nem 1 segundo, ele não fez comitiva, ele não mandou carta para o rei, ele não falou com o rei, primeiro, porque ele não podia falar, porque ele era só um copeiro do rei. Mas quando entra a oração faz de um copeiro alguém que mexe com os céus. E como mexeu com os céus, sem ele pedir, o rei retirou um decreto que a obra estava parada e disse, vá e realize o desejo
do seu povo. Só que quando o rei tira o decreto e dá liberdade para ele construir, ele diz assim: espera aí, se tu fores como um copeiro, ninguém vai te respeitar. Eu te nomeio governador. Eu te nomeio governador. Não é aquele irmão que vem para o pastor: pastor, eu tenho sonho de ser político, e se o senhor me ajudar na igreja, eu ganho. Não era assim, não. Ele só orou e Deus retirou o decreto pela oração. Ele só orou, nunca pediu para ser governador de nada. Ele só pediu para ir ajudar os seus irmãos e a reconstruir a cidade dos seus pais. Quem ora tem inteligência até no pedido, porque quando Neemias vai pedir, ele não diz assim: me dá a oportunidade de reconstruir a cidade. Sinal de rebeldia, de prepotência, de arrogância e questão política. Ele não era chamado para construir cidade. Mas ele, quando ora, Deus dá inteligência. Ele diz: me dá condições de ajudar a cidade dos meus pais. Amou a pátria, um patriota, um homem de um coração aberto. Quando o rei não viu maldade, o rei disse para ele: eu retiro o decreto, eu te nomeio governador. E a partir daquele momento ele coloca uma escolta, porque governador só anda cercado de segurança. Um dia desse eu estava numa lanchonete lá em São Luís, e aí eu estava tomando um caldo, mas antes de eu entrar, eu já tinha tomado o caldo e saí, fiquei na porta da lanchonete. E de repente, vários morenos, tudo de terno, mais preto do que eu, cada um, e aí tudo lá fora. Quando eu fui, o vice-governador entrando. O vice-governador entrou e eu fiquei conversando com eles. Quando o irmão passou, e aí olhou, eu disse: não acredito que é o pastor Aziel. Já tem segurança. Olha o tanto de segurança que esse homem não tem. Aí eu disse depois: não, meu irmão, era do governador. Governador só anda com segurança. Então, deixa eu dizer uma coisa: o rei, ali era para cumprir, ele dá uma escolta para proteger quem? Quando Neemias vai passar, tinha governador saliente em toda a região. E se ele fosse como copeiro, ninguém ia respeitar. Mas quando ele vai como governador e ainda vai com a carta do rei. E o rei ainda diz assim: eu vou dar aqui um decreto para tu tirar madeira onde tu quiseres, até no meu jardim. Porque quando tu oras, quando não tem esse negócio, tem irmão que vai orar, aí ele fica: ore só pelo bem da obra, tenha desejo de só querer fazer o bem pelo próximo, e as outras coisas Deus vai botando para tu. Sem tu pedir, ele vai te dar. Já imaginaram? Neemias, só um copeirozinho, de um copeiro, da noite para o dia, 4 meses de oração. Quando ele termina de orar, em uma fala, ele tem um decreto removido, sai da sala, governador. Irmão, isso é coisa do céu. Com escolta, e ainda sai com a licença para tirar madeira. Ou seja, Deus lhe tinha feito o quê? Vamos lá, diga bem forte comigo. Prega comigo, fazer o quê? Vamos lá, bem forte. Feito o quê? Mas ele sai com tudo isso, ele já sai grande. Ele já sai grande. Mas quando ele chega lá, ele não diz para ninguém que o rei tirou o decreto. Ele não diz para ninguém que Deus lhe fez governar. Ele não diz para ninguém que tem decreto para tirar madeira. Por que que ele não diz? Porque a prosperidade que tinha naquele momento era só para Neemias. Porque Neemias já sabia servir, e Neemias também já sabia ser obediente, porque servia bem ao rei. Às vezes tu queres a prosperidade que me acompanha, e ela só pode fazer parte da tua vida se tu se juntar comigo, para a gente se melar junto.
Neemias andou na cidade todinha e viu a bagaceira e viu a sujeira. Ele contornou ela de novo e voltou. E ninguém sabia. Quando ele sentou com os grandões, estava só o bichão. Aí ele olhou para cada um: vocês estão acabados. Está aí no texto. Vocês estão arrasados. E ele vai piorar: vocês estão na miséria. Vocês estão na miséria. Aí é que ele diz: vamos mudar o cenário? Vamos se juntar? Se vocês se juntarem a mim. Aí ele pega o versículo, ele olha lá para trás. O Deus que tirou um decreto que era contra a obra. O Deus que de um dia para a noite me fez governador. Um Deus que me deu uma escolta de soldados. Esse é o Deus que nos faz. Mas ele queria dizer: mas essa prosperidade Deus começou em mim. Para ele prosperar vocês, mãos à obra. Nenhum dos senhores podem ter prosperidade. Eu vou logo dizer aqui para vocês: não existe prosperidade de carona. Só existe prosperidade para quem se suja, para quem se joga na lama, para quem pega poeira na cara, para quem pega a colher de pedreiro, e para quem diz: vamos levantar a muralha. 52 dias levantar a muralha. O Deus dos céus nos fez prosperar. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque essa ideia de prosperar, ela está campeando no nosso meio, como se fosse algo mágico. Irmão, Deus vai te fazer prosperar. A prosperidade, ela só vem com 3 coisas. Em primeiro lugar, obediência. Em segundo lugar, dependência de Deus. E em terceiro lugar, se você tiver totalmente humildade. Deus não tem prosperidade só para ter prosperidade para qualquer um. Deuteronômio 28, olha como é que diz a Bíblia: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e teres o cuidado de guardar tudo o que está, vamos lá, tudo que está o quê? Diga bem forte: tudo que está o quê? Não vá com essa ideia: fulano me disse, fulano me contou, fulano me falou. Para Deus é só o que está escrito. O Satanás também, ele vai só para o que está escrito. Quando você vai para Mateus 4, Jesus diz para Satanás, quando Satanás diz: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras? Jesus diz: não, Satanás, está escrito. E tu sabe que está escrito, diabo. Deuteronômio 6. Não é só de pão que vive, porque no 16 maná caiu de onde? Então está escrito: eu não preciso fazer cair maná do céu, porque Deus já fez. E aqui é um processo dele na minha vida. Está escrito. Ele vai dizer 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. Quando você vai para 1 João capítulo 1, verso 1 até o verso 4, aí João diz assim: e estas coisas eu vos escrevo, para o quê? Para que a vossa alegria seja. Então tem crente que anda dizendo: eu estou triste, é porque não está lendo o que está escrito. Eu estou desanimado na igreja, não está no que está escrito. Porque o que está escrito traz alegria. E traz prosperidade. Lá vai, Deus chamou Josué e disse: Moisés, meu servo era outro grandão, irmão. Por que Moisés era grande? Meu irmão, porque Moisés não orava para Deus curar de dor de cabeça, não. As orações de Moisés era só tremenda: cai pedra e caía pedra, escurece tudo e escurecia, vem sapo, aí vinha sapo, vem rã e vinha rã, vinha piolho, aí vinha piolho, coceira no faraó e todo o servo dele. Já imaginaram, irmão? Era o Moisésinho dentro de uma casinha e o bichão no palácio se coçando tudinho. Isso aqui é Moisés. Isso aqui é Moisés. Agora imagine um servo que vai substituir o lugar de quem? De Moisés. Aí Deus diz assim: Moisés, meu, é o quê? É morto. Tudo se acaba. Um dia meu dia passa, um dia teu dia passa, te aquieta, porque teu dia vai passar. Faz enquanto é tempo, como falou o pastor, aproveita a tua oportunidade, que teu dia já vai embora. E aí entra outro Josué. O Moisés vai embora. Só que há uma coisa interessante nessa passagem. Deus diz: um Moisés, meu servo e você não vê um milagre de Josué
na Bíblia, a não ser quando você vai para o capítulo 10, a questão do sol. Me mostre outra vez ele orando e caindo praga. Só que quando você lê a história de Josué, tem uma coisa que Moisés não fez, que Josué fez. No capítulo 13 de Josué, começa a história dele. Ele mata 31 reis, pisando no pescoço de cada um. Moisés disse que era para eu te matar. E matava. O que eu quero dizer com isso é que quando você vai para o versículo 8, olha o que Deus diz: tu queres seguir as pisadas de Moisés? Tu queres prosperar como Moisés? Não aparta de ti o livro desta lei. Quem crê nesse livro? Levante essa Bíblia. Levanta a tua Bíblia aí. Levante ela. Levante ela. Oh, glória a Deus. É uma escola de obreiros. É uma escola de homens de Deus. Não aparta de ti o livro desta lei. Antes, faça o quê? Medita o quê? De dia e de... Olha o alerta. E tendo cuidado de fazer... Pode ser doutor, tu pode ser presidente, tu pode ser pastor de todo lugar. A ordem aqui é a dele, a palavra aqui é a dele, a norma aqui é a dele, quem ordena é ele. Aí ele diz: se tu fizeres conforme tudo que está escrito, olha para cá, não é da tua cabeça. Nenhum pastor pode entrar na obra e dizer: rapaz, eu vou pensar aqui como é que eu vou fazer. Faça isso não. Nunca Deus colocou um homem na Bíblia com a cabeça virada para a lua. Toda vez que Deus colocou um homem na obra dele, ele já botou o planinho certinho. Nenhum dos senhores são chamados para pensar a obra de Deus. Eu vou pensar como é que eu vou fazer. Tu é chamado só para orar e dizer: Senhor, é o que o Senhor determinar. Olha para cá, Moisés pensou o tamanho da arca? Fale para mim, pensou o tamanho da arca? A medida da arca? Onde era que botava a janela? Onde botava os paus? Ele pensou? Deus disse: olha, Moisés, olha, Noé, tu vai fazer uma, mas está bem aqui. Medida, tamanho, altura, jeito, cor, onde botava os paus, direitinho, repartimento, já estava a plantinha. É só para tu fazer. E eu li um teólogo que diz que foi tão bom que nem animal ele teve problema de botar na arca. Ele ficou só na portinha. E aí Deus disse: entra cada um, pá a pá. Quando Deus, olha para cá, quando tu fica na Bíblia, vem gente para a igreja. Quando você fica na Bíblia, a igreja se fortalece. Quando você fica na Bíblia, a igreja cresce. Mas tem que ficar no que está escrito. Não é você pegar modelo lá dos Estados Unidos, não é pegar modelo da Europa. O Brasil está vivendo isso. Pode vocês observar, eu estive agora num estado, que aí eu passando toda hora na rua, aí eu via Assembly of God, Church. Eu disse: meu Deus, como é que essas irmãs analfabetas vão expressar isso aí? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olhem para cá. Josué, Deus disse: tu queres prosperar? Tu queres avançar? Eu tenho já tudo para ti. Se tu tiveres o cuidado de seguir o que está escrito e obedecer e não te desviar, prosperarás o teu caminho. Salmo 1, verso 2 e 3. Antes o seu prazer está onde? Não, diga bem forte, está onde? E nela? Agora olha a causa, olha o resultado de uma vida de quem vai para a palavra. Pois serás como árvore junto a ribeiros. A palavra no hebraico é chatul. Chatul é plantado que não tem que arranque. Vem G12 e não arranca. Vem doutrina falsa, não arranca. Vem movimento falso, não arranca. Palavra. Só quem crê nessa palavra. Aí ele diz: será como árvore plantada junto a ribeira. A ribeira ali é o Espírito Santo. E quando você vai para João 7, 38, 39, aí ele diz: dentro de vocês vai fluir uma fonte. Quando você vê pastor que começa a pregar dizendo: fecha os olhos, daqui a pouco tu vai sentir um negócio, ele não entende de Bíblia. Porque não precisa fechar olho e nem tentar se conectar. Jesus já disse: dentro de ti
Se tu ler minha Bíblia e obedecer ela, só quem glorifica a Deus. Vai ter uma fonte que faz o quê? Jorra para onde, igreja? Jorra para a vida eterna. Eurico Bergsten diz que é o teu espírito humano sendo sacudido, pisado, moído pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus entra, irmão, aí tu tem glória, tu tem aleluia, tu tem glória a Deus. Aí o verso final do verso 3 diz assim: cujas folhas nunca caem. E, vamos lá, digam, e o quê? E que acontece? Aí se você pegar um judeu, ele vai dizer tissalear. Diga comigo, tissalear. Os judeus têm bênção da prosperidade, porque se vocês pegarem Gênesis 12, eles tinham 4 tipos de bênção: bênção territorial, bênção material, bênção genealógica de multiplicação, e eles tinham também a bênção financeira. Dessas bênçãos, a igreja só tem uma. Dessas bênçãos de Abraão, a igreja só tem uma: a bênção a bênção espiritual. A outra que vem com o trabalho, vem, a gente vai crescendo, mas não tem nenhuma autoridade para um pastor chegar aqui e dizer assim: olha, o Deus do céu me disse que tu esse ano. Não existe essa. Porque a bênção financeira, ela vem com o trabalho. Gênesis 3,19. Do suor do teu, pronto, não é da jogatina, não é da Mega Sena. O que teve de crente e de pastor que jogou no final do ano, Deus diz assim: é do suor do teu rosto. E observem bem, na obra de Deus é o contrário. A prosperidade para o pastor é diferente, porque Paulo começou bem e terminou pobre. Por quê? Porque Deus não tem. Eu posso prosperar pelo meu trabalho, Deus abençoando, como abençoou Abraão pelo trabalho, abençoou Jacó pelo trabalho, abençoou Jó pelo trabalho. E se vocês analisarem, quem são os homens mais ricos do mundo? Homens que trabalham. São homens que trabalham. Então o que eu quero dizer aqui, nesta oportunidade, é que a prosperidade que nós estamos falando, ela só pode vir pela Bíblia e ela é espiritual. A maior ênfase da prosperidade espiritual é a da Bíblia. Então eu quero falar com os senhores isso. A temática que foi me dada é prosperando na comunhão. E eu vou falar sobre as bases que sustentam a comunhão. A comunhão, ela é um tema que permeia toda a Bíblia. Ouçam bem, a começar pela Trindade. Quem é a Trindade? Vamos lá. Deus Pai, Deus Filho e Deus... Vamos lá, quem é a Trindade? A Trindade não tem quem explique ela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem quem explique a Trindade. Qualquer analogia para explicar a Trindade é perca de tempo. Não debata sobre Trindade, porque nós não vamos entender a Trindade. Eu creio na Trindade, eu sei do trabalho dela, mas como dizia Roger Olson, num livro que ele escreveu, que se você pensar demais na Trindade, você pode ficar louco. E se falar demais, pode pecar, porque você não entende o mistério da Trindade. Só que quando eu olho para a Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são 3. É um só. É assim ou não é? Só que esse um só, eles têm o que é chamado de pericorese. Eles têm uma comunhão entre eles. Ou seja, a comunhão começa com a Trindade. Eu pergunto, o Pai briga com o Filho? O Filho briga com o Pai? O Espírito Santo briga com Jesus? Alguém na Trindade quer tomar o lugar do outro? Então, a comunhão começa na Trindade. E quando você abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 3, basta você ler o versículo 16, 17. Quando você lê esse texto, e tendo sido Jesus batizado e saindo das águas, viu descer sobre ele o Espírito como pomba, e repousar sobre ele. Aí o verso 17, e ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado. Ou seja, a comunhão na Trindade. Primeiro exemplo para nós. Segundo, a comunhão entre Deus e o homem. Nós vamos falar sobre prosperando nesta comunhão. Quando você abre a sua Bíblia, em Gênesis 3, verso 8, verso 9, basta você ler a palavra e perguntar: por que que Deus foi atrás do homem? Se o homem foi quem pecou, Deus poderia abandoná-lo.
Mas ao virar da tarde, a voz do Senhor bradou no jardim, e dizendo: Adão, e também para sua mulher, onde estais? Isso mostra para nós que o próprio Deus quer comunhão comigo e quer comunhão com você. Então você está vendo a comunhão na Bíblia. Só que essa comunhão, ela não pode ficar só entre a Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre eu e Deus, porque tem crente que ele só quer ter comunhão com Deus. Irmão, eu estando em comunhão com Deus, eu não estou ligando para ti não, rapaz. O importante é eu estar no azeite. O importante é eu estar no óleo. Tu pode estar no óleo que tu quiser. Agora, se tu não tiver comunhão com teu irmão, a tua comunhão é falsa. Seguir a paz com... Vamos lá, diga bem forte. Seguir a paz com... Seguir a paz com... Com respeito. Vire para o seu irmão e diga para ele: eu estou em comunhão contigo, rapaz. Diz aí: eu estou em comunhão contigo. Aqui nós estamos em comunhão. E se tiver brigado, é a hora de se perdoar, é agora. Mas eu estou em comunhão contigo. Lá vai, olha para cá, vamos lá. Aí ele diz assim: comunhão na Trindade. Escute essa: comunhão na Trindade, comunhão entre Deus e o homem. Agora, essa comunhão não pode ficar só na Trindade, não pode ficar só entre Deus e o homem. Aristóteles dizia que o homem é um ser gregário, ou seja, o homem não tem como viver só. Isso é tão provado que o homem que não quer casar, ele cria uma cachorra. Ou cria um gato. Sim ou não? E esse negócio de tu dizer, irmão, me dê um pouquinho de retorno, que eu preguei muito esses dias, e aí minha garganta não está bem. Esse negócio de tu dizer, eu vou viver só, a Bíblia diz que até o teu trabalho, para tu que trabalhou sozinho, não presta. É bom quando a gente chega em casa, aí a gente diz assim: eita, minha véia, irmão, é bom a foba dentro de casa. Porque quando tu chega, a mulher, ela diz assim: eita, lá vem meu herói, não é assim? Tu pode ter botado uma linha de roça. Aí quando tu vem, todo sujo, velho, aí ela fica lá da porta. Na hora que chega, eita, aí é trabalhador. É assim ou não é? Eita, trabalhador. Aqui é meu homem. Aí ele fica, para. Ele está gostando. Porque não tem quem não gosta de elogio. Aí pensa, eu não gosto de elogio, é mentira tua. Todo mundo gosta de elogio. Agora eu é que tenho que saber como é que eu vou me controlar diante do elogio, sim ou não? Pronto. O Moisés, no capítulo de Êxodo, chegou para Jetro. O Jetro chegou para Moisés e disse: eita, meu genro, eu já estou sabendo o que Deus tem feito através. Rapaz, vem aqui na minha tenda para tu me contar esse negócio. É o WhatsApp. Naquela época, esse era o WhatsApp. Não tem um irmão que não goste. Até Deus faz elogio. Se lá tivesse esses 3 homens, Daniel, vamos lá, Enoque? Jó também não. Se lá tivesse Daniel, Noé, observem bem, até o próprio Deus elogia. Agora, quando ele te elogia, não é para tu te exaltar não, porque grande é ele, o poder é dele, a majestade é dele, e ele não dá a glória dele para ninguém. Mas vamos lá. Quando você observa, vocês escolheram essa temática, prosperando na comunhão. E a gente tem que ir para a Bíblia para você não prosperar errado. Tem muita gente na igreja prosperando errado. Tem um bocado de gente grande prosperando errado. E aí a gente pensa que ele está prosperando, mas não está prosperando não. Aí se vocês analisarem, a comunhão, vai lá, para não esquecer, começa onde? Não, mas só quem tem boca. Vamos lá, começa onde? Passa depois para onde? Deus e o homem. Aí depois agora vamos para cá. Lucas 10, 27. Amarás, pois, ao Senhor teu? De como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, parte da emoção, parte do sentimento. A alma é a parte do sentimento, a alma é a parte que sente. Então não existe essa de tu amar alguém, chegar na casa do irmão para dizer: ô pastor, eu te amo. Não, tu tem que demonstrar. Tem que ter emoção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, mas também não ame só da emoção, ame com inteligência. Por que eu estou amando esse irmão? Porque às vezes tu ama, mas está amando errado.
Às vezes tu está amando alguém que não quer te amar. É ou não é? É. Às vezes tu está amando alguém, tem auxiliar que a gente luta para gostar dele, ele não está gostando da gente. Luta por ele, faz, dá congregação, ajeita, mas ele não te ama. E lá em Romanos 12, 18, Paulo vai dizer assim: se possível, tenhais paz, porque nem sempre é possível ter paz com você. Eu quero e tu não quer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu? Vamos lá, de toda a tua? E de todo o teu? E ao... Como? Será que tu ama esse pastor que está aí como a ti mesmo? Isso é tão sério que Paulo diz: qual é o marido que se corta? Tem maridão que se acha bonito. Ele vai para o espelho e diz: rapaz, Deus me fez bonito. Mas Paulo diz que os dois se tornam uma só carne. E ele diz que a carne do marido é a mesma carne da mulher. Aí ele piora o negócio. Tu corta a tua carne. Assim como tu te ama, se tu te acha bonito, tu tem que achar mais a tua mulher bonita. Se tu gosta do irmão, tu tem que gostar como tu gosta de ti. Então perceba que a comunhão, ela começa na Trindade, vem do homem para Deus e de Deus para o homem, mas agora ela se alastra, ela vai para o próximo. Ou seja, não existe comunhão com o próximo sem a Trindade, sem o amor, sem Deus. Você pode ter a comunhão com Deus que você quiser e diz que tem, mas se você estiver intrigado com teu irmão, a tua oração não sobe. Até a briguinha do café dentro de casa, tu mais a tua mulher, está lá em 1 Pedro 3, ele diz: as vossas orações estão aquela tua burrice, aquela tua zanguinha besta, o céu está de ferro para você. Aqui não passa. Tem que estar em comum, tem que estar em... Só que há uma coisa antes de chegar aqui no texto que eu quero falar para os senhores. Vocês sabiam que nós temos que demonstrar que queremos comunhão, ainda que a pessoa não queira comunhão conosco? Jesus pegou 12 homens, e dentre os 12 que ele pegou um que ele sabia que ele era o quê? Vamos lá, que ele era o quê? Está lá em João 12, 6. Ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Agora a pergunta é: pastor Ziel, e por que Jesus pegou Judas? E Jesus sabia que Judas não ia mudar. Mas por que Jesus pegou Judas e botou no colegiado dele? Para demonstrar para todo o colegiado que um homem de Deus tem que lutar de todas as formas para tentar mudar o diferente para que ele seja como os demais do grupo. Vocês entenderam? Irmão, esse negócio de comunhão é negócio sério. Vou logo dizer para vocês: pregar de comunhão é bom. Somos corpo, assim bem, isso é bom, mas na prática nós estamos longe. Eu vou logo dizer a verdade aqui para vocês, que eu não prego enrolando ninguém. Não há comunhão perfeita entre nós, não há comunhão perfeita. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Se você pegar Marcos capítulo 10, 2 rapazes chegaram: mamãe, vai lá em Jesus e diz assim, faz um pedido para ele, que um se sente a tua e o outro. Se eram só 2, o grupo era de quanto? Vamos lá, o grupo era de quanto? Ia ficar de fora quanto? Então no grupo só 2 prestavam. Quem era que prestava? E quem é que não anda hoje? Rapaz, me bota aí, rapaz. Me dá uma chance nesse negócio aí. O espírito dos 2 rapazes não era de comunhão, era de grandeza. Ou seja, deixa os 10 para lá. Se nós 2 subirmos, é o que importa. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca quer ver o outro derrotado subindo nas costas dele ou dela. Eu não quero ser grande se o meu colegiado está acabado. Quando veio a pandemia, lá são quase 100 pastores. Eu chamei os 100 pastores e disse assim: a pandemia está vindo aí. Tudo indica que vai quebrar.
Mas se quebrar, nós tudo vamos passar fome. Ou vamos voltar para o emprego. Mas se render R$10, eu divido para nós 100. Fechado? Fechado, pastor Zé. Então pronto. Um homem que diz que é de Deus e só ele cresce, não é um bom líder. Olhe para mim aqui. Todos os grandes empresários do mundo, escutem essa, eu já li isso, pastor Zé Carlos. Todos os grandes empresários do mundo, quem foi gerente na empresa dele, hoje é mega empresário também. Tem um que você trabalha com ele, ele é tão vaidoso, ele é tão ruim, é tão egoísta, que ele não te passa nada, e você fica sempre aquela pessoa velha, só vendendo rede. E ele cresce. Mas ele não quer que você cresça. Agora preste bem atenção. Há um provérbio judeu que diz: quando você se encosta perto de um grande, a tendência é ser grande como ele. Também não anda encostando atrás de gente que não presta, não. Porque tem obreiro que vê um obreiro ruim, aí ele se ajunta com aquele ali. Vê ele falando da gente, não, o pastor Zé tem uns planos mesmo. Como é a tua ideia aí para nós cortar ele? Faça isso não, tu vai ficar ruim do jeito dele. Só se encosta pertinho dele. Imagine os homens que eram encostados perto de Daniel, meus irmãos. Imagine os homens, a Bíblia diz que José chegou, está lá no capítulo 37 a 50 de Gênesis. José chegou na prisão e todos os presos que se encostaram nele, fizeram o quê? Tudinho foi abençoado, só morreu um porque estava no pecado mesmo. Mas ele era como um ramo que se espalhava. O apóstolo São Paulo foi para dentro do navio. Quantas pessoas tinham dentro do navio? 276 almas. Só bandido ruim. Só quem prestava lá era Paulo. Aí Deus disse assim, quando Paulo entrou, só o bichão ruim que ele entrou pela manhã e tudo parado. Aí Paulo disse, não, fique tranquilo, não, tu não vai morrer, tu não vai morrer. Tu não vai morrer, tu é bandido, mas tu não vai morrer, 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 tu não vai morrer. Coma. Quem é homem de Deus aqui? Só quem é homem de Deus. Aonde tem homem de Deus, tem prosperidade. Quem crê nisso? Quem crê, diga a glória. Lá vai. Aí eles disseram, mas como é que tu diz isso aí, Paulo? Ele diz, o Deus a quem eu sirvo, ele mandou ontem um anjo dele. E diz que aqui vai se acabar tudo, o navio vai se acabar, vai quebrar tudo, vai perder carga, mas quem estiver comigo não morre, todo mundo vai ser salvo. Olhe para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui agora. 12 foram chamados, só um não prestou. Quem foi que não prestou? E quando você vai lá para Atos 1:25, a Bíblia diz por que ele não prestou. A vida de Judas era falando de Jesus. Tu quer prosperar? Quem quer prosperar mesmo aqui, à luz da Bíblia? Sabe quem quer prosperar mesmo? Olha lá esse negócio. Quem quer prosperar? Pois então deixa de ser teimoso. Deixa de andar questionando. Fica no teu lugar. E só sirva. No capítulo 16, Jesus elogia Pedro de Mateus. Aí o Pedro já vem dar uma ideia para Jesus. Jesus, eu vou morrer e tal. Não diga isso. Te aquieta. Mas, meu Deus do céu, tem irmão que é assim. Aí Jesus, Satanás, para trás. Quer ver outro exemplo? O Pedro gostava, irmão, dessas coisas. Por isso que ele era repreendido direto. Se você pegar Atos 10, verso 15, Deus chegou e disse assim, Pedro, eu estou falando de Deus. Pô, não, Senhor. Ele viu um lençol, tipo um vasozão com um lençol, não era? Aí viu tudo, ele viu o surubim, ele viu o urubu, ele viu o viado, ele viu o carneiro, ele viu tudo. Aí ele disse, meu Deus, que visão horrível é essa? Aí Deus disse, mata aí. Vamos lá, mata aí. O que foi que Pedro disse para Deus? Olha, o Senhor não vem com essa aula para mim, porque eu sou judeu ortodoxo. Desde criança que a mamãe ensinou eu não comer. Deus diz, rapaz, eu estou te mandando, mata 3 vezes, irmão. Deus, olha como Deus é bom. Mata aí, mata aí, mata aí. Pronto. O Pedro não atendeu. Mas quando ele chegou na casa de Cornélio,
que ele viu o Espírito Santo descer sobre os gentios, aí ele entendeu. A partir daquele momento, a ignorância de Pedro, a cultura velha de Pedro, a tradição ritualística de Pedro caiu. Por que que Pedro se tornou um dos grandes pastores de Jesus Cristo? Porque Jesus repreendeu. Quando Jesus repreendeu Pedro, Pedro saiu do colegiado? Vou mais não, ontem ele me chamou de Satanás. Irmão, hoje se eu chamasse um pastor meu, rapaz, tu é um Satanás. Se eu dissesse só assim, aí ele ia para a convenção. Pastor Raposo, pastor Oziel, não dá para ficar naquele campo. Não tem controle emocional, um homem é sem postura, e ele anda me chamando de Satanás. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus olhou para Pedro e Pedro disse assim, todo mundo pode te negar, mas eu não. Jesus, te aquieta, tu vai ser o primeiro da lista. Eu não, todo mundo. Ele disse, hoje, antes que o galo cante 3, tu me negarás. Negou ou não negou? Mas onde é que começa a mudança de Pedro? Veja que Jesus não tira Pedro do colegiado. Eu estou mostrando que quem quiser prosperar, irmão, tem gente ruim do nosso lado. Tem ou não tem? Tem obreiro bom do nosso lado, tem ou não tem? Não adianta enganar não, tem obreiro ruim ou não tem? Tem obreiro fuxiqueiro ou não tem? Tem obreiro santo ou não tem? Tem um que é antipático ou não tem? Mas Deus bota ele em nós, para nós aceitar o que é diferente. Porque se todo mundo ficar do mesmo jeitinho, tem que ter um Judas. Quem glorifica a Deus? Olha para mim aqui, Deus chamou Ezequiel no capítulo 2 e diz assim, Ezequiel, eu vou te enviar como missionário, não é para o estrangeiro, é para Israel. E tu vai viver no meio de gente que tem cara ruim, que é pedra dura, e eles não vão te ouvir. Aí eu ficava nesse texto, meu Deus, se eles não vão ouvir, por que Deus manda ele para lá? Mas aí depois ele diz, mas eles que ouçam, ou deixe de ouvir. Eita glória! Quem glorifica a Deus? Vão saber. Pode ter o pastorzinho lá no interior, esse diminutivo não é desprezando, é só para ilustrar. Lá na cidade, tem doutor, tem médico, mas todo dia o pastorzinho vai para a igreja, não é assim? No interiorzinho, passando com a Bíblia e dizendo, Jesus te ama. Diz para o prefeito, diz para o advogado, e o advogado aí, pastorzinho, vai besta. Não é assim? Vai passando no macumbeiro, macumbeiro, Jesus te ama, macumbeiro. Jesus quer te salvar. Eles podem não aceitar. Mas amanhã eles vão dizer, rapaz, aquele pastorzinho, que passava todo dia por nós aqui. É o quê? É um profeta de... A mulher disse para o marido dela, meu velho, esse homem que passa aqui, é o quê? Aí é o seguinte, passa prefeito, morre prefeito, entra juiz na comarca, muda de juiz, entra pastor e sai pastor. Mas tem um dia que a cidade, rapaz, como é o nome daquele pastor que passou aqui, que um dia a filha da fulana de tal morreu e ele foi lá e orou e Jesus ressuscitou. Como é o nome daquele filho do pastor? Eu fui pregar agora numa cidade, aí pronto, não, eu estava lá no Tirirical, aí quando eu fui ver um casal me visitar, e aí quando aquele casal veio me visitar, eu disse, tu é de onde, irmão? Ele disse, eu sou do Mato Grosso. Aí eu cantei o hino do Valdomiro Silva, que o menino tinha caído no poço, e aí Deus tirou o menino, que o pastor orou, e o menino saiu do poço. Quando eu terminei de contar, o irmão disse, eu sou dessa cidade. Eu disse, não diga isso, rapaz, e eu conheço o Samuel. O menino que o pastor orou e Jesus tirou do... Irmão, numa cidade, um pastor de Deus faz a diferença. Agora preste bem atenção. Todo homem de Deus, se vocês analisarem, homens que dão frutos, vocês podem observar, quando ele é um grande líder, quando ele é um grande gestor, pronto, vocês podem observar, as pessoas crescem com ele. Tem gente que ninguém cresce com ele. Mas tem pessoas que quando você coloca no exército, no trabalho, assim era Alexandre, assim era Aleijadinho, quem aprendia com ele, crescia.
Tem obreiro que o auxiliar dele, o copastor dele, vira um pastor de fibra. É que nem ele. Eu vi um teólogo dizendo, Moisés cometeu um grande equívoco, não preparou um sucessor. Ele não cometeu equívoco nenhum. Equívoco nenhum. Ele fez, foi o certo. Quando ele olhou para o tamanho da obra de Deus, ele disse, Senhor, como é que essa tua obra vai ficar? Agora ele diz, tu, Senhor Deus, tu és o dono de todo espírito. Coloca um homem nesta congregação. A obra só prospera quando é Deus quem coloca. E Moisés não colocou. E quem foi que colocou? Foi Deus. Agora, por que Deus colocou Josué e não colocou Arão? Olha para mim aqui. Arão tinha a melhor retórica. Tinha ou não tinha? Vamos lá. Arão tinha a melhor retórica? Pronto. Ter grande retórica não significa que você vai crescer. Arão era o homem que mais tinha retórica. Você não tem um capítulo na Bíblia escrito por Arão. Pastor, bota o fulano de tal, ele prega bem. Não é isso aí, não. Pastor, bota o fulano de tal, ele fala bem. Pastor, coloca o fulano de tal, ele tem uma boa retórica. Olha para mim aqui. Deus disse para Moisés, chama teu irmão. Ele fala bem. Ele fala bem. Ele prega bem. Ele tem uma boa hora, mas ele nunca foi profeta de Deus. Ou seja, falar bem não quer dizer que você tem mensagem. Às vezes vocês escutam um bonito pregador, ele fala bem. Ele, quando abre o sermão dele, nesta noite, eu trago a voz esta prédica, imbuído da essência sacrossanta, não é assim? Do ser da quinta essência, ao que está assentado no sublime e alto trono. Aí tem irmão que fica, meu Deus, né? Irmão, isso é só palavra, não é mensagem do céu. Mensagem do céu é quando Deus te dá, e ela mexe com o coração da pessoa, que ela diz assim, eu agora vou mudar de vida. Quando é um orador, termina o culto, você pega na mão dele e diz, boa palavra sua, bom discurso, e acaba só nisso aí. Quando é mensagem do céu, ele grita, o que faremos nós, Pedro? É assim que é mensagem. Mas nós temos que aprender a lutar com os diferentes. Vamos lá, nós temos que aprender a lutar com os diferentes. Tem que ter os diferentes ou não tem? Tem. No nosso meio tem que ter um Pedro, para de vez em quando também querer nos repreender. Que às vezes também a gente vai pensando que é grande, pensando que sabe de tudo. De vez em quando o irmão chama a gente. Mas você tem que ensinar ele. Por exemplo, se vocês analisarem, esses dois filhos estavam lá com Jesus. Pedro estava lá com quem? Às vezes nós não suportamos um irmão dizer uma diferença com a gente que a gente se zanga. Um dia um irmão chegou, um pastor chegou e disse, pastor Oziel. Eu disse, por não, eu estou muito decepcionado com a irmã fulana de tal. Eu disse, o que foi? Ela chamou todo mundo para o aniversário dela lá do bairro, mas não me chamou. Eu disse, o senhor está decepcionado com isso? Eu estou, meu pastor, porque eu sou um homem de Deus. Eu disse, quem é a casa? Ele disse, é dela. E o aniversário de quem é? É dela. E o que tu quer? Não, é porque eu pensei que ela tem que saber que eu sou. Eu disse, meu filho, tu nunca leu Samuel 12, 1 Samuel? Um homem que nem a palavra dele caiu por terra, que a tua já caiu, foi várias. E a Bíblia diz que o povo rejeitou ele. Eu não posso manter comunhão se eu não souber lidar com os diferentes. E às vezes, pastor Dari, eu não quero manter a diferença, pastor Roberto José, Deus abençoe, eu não quero manter a diferença até nas questões teológicas. Eu tenho que aprender a manter a diferença até na questão teológica. Um dia o irmão chegou para mim e disse, pastor Zé, o senhor sabe quem foram os anjos que desceram
e mantiveram sexo com as mulheres. Sei não, isso é fraco. Eu disse, e é, irmão? É. Eu disse, tu sabe? Ele disse, eu sei. Eu disse, me conte. Não, o segredo é só meu. Mas eu fiquei curioso, eu disse, não, tu tem que me contar. Que tu sabe. E olha, irmão, que tem de teólogo que está dividindo a igreja por causa de opinião. Um arminiano estava deitado e o outro calvinista, todos dois no mesmo quarto. Aí o arminiano dobrou o joelho e orou à noite. Aí quando foi de manhã, o calvinista, não precisa, Deus já sabe. Ele olhou para ele, o importante é que eu tenho uma amizade contigo. Porque eu não creio no teu ponto de vista. Tu fica com o teu, e eu fico com, mas nós não nos dividimos. Como é que você diz que é crente? Olha para cá, eu estou falando aqui na autoridade de Deus. Como é que você diz que é crente e divide uma igreja com pontos doutrinários? Como é que você diz que é crente e não aceita o irmão só porque ele pensa diferente de você? Tem irmão na igreja, um dia desse eu ia saindo, aí um irmão de 80 anos, porque o nosso campo lá é chamado de São Cristóvão. O nome do campo é São Cristóvão. E esse irmão, mais de 80 anos, até hoje ele pega no meu pé. Aí eu disse, irmãos, nós temos que entender que essa igreja aqui no São Cristóvão, eles, pastor Aziel, pelo amor de Deus, São Cristóvão não, o senhor é idólatra. Um dia eu me dei vontade de dizer, pode dizer uma coisa para esse homem aqui hoje, que eu não aguento mais não. Aí eu disse, mas meu Deus do céu, 80 e tantos anos. É porque na ideia dele tem que se chamar, é o primeiro nome do lugar, Tiriricau, e não São Cristóvão. Se tu chamar São Cristóvão, tu está praticando a idolatria. Aí pronto, tem dia que ele não está no culto, aí eu digo, irmãos, olha aqui no São Cristóvão. Aí quando ele tem dia que ele está, eu procuro para ver. Quando eu olho, ele diz, olha Tiriricau, tem que ser Tiriricau, nós não podemos mexer. Ele diz, ei pastor Zé, o senhor, graças a Deus, o senhor é homem de Deus, né? Eu estou levando, rapaz. Olhe para cá, nenhum ponto, escute o que eu vou dizer aqui. Tem coisas que não podem nos dividir. Tem gente que abre a Bíblia só porque Jesus cuspiu no chão e fez o lodo. Ele quer abrir a igreja do cuspe. Outro quer abrir a igreja do anjo. Agora preste bem atenção, diga para o irmão a doutrina verdadeira, mas não mantenha diferença só porque ele é diferente. Eu li um teólogo que diz que Paulo não podia andar com outro homem, porque Paulo era muito diferente. E Barnabé, bota o Marco para voltar. Marco tem a preguiça lascada. E outro é medroso demais, eu não quero com ele. E era parente de quem, o Marcos? E a Bíblia diz que os dois pegaram uma briga. Não sou eu não, é a Bíblia que está dizendo. Os dois pegaram uma briga. E não foi briguinha boba, foi pesada. Eu levo, e tu está pensando o quê, Paulo? Pois vem para tu levar. Eu te mostro, Barnabé. Pois vem. E é porque um era filho da consolação. Não é, pastor Bezalel? Mas escute aqui, olhe para cá. Olhe para cá. Eles se dividiram, mas quando você vai para o capítulo 15, sabe quem é que primeiro dá uma palavra por Paulo? Pedro. E Paulo também lá no capítulo 2 de Gálatas deu uma lapada no Pedro. Deixa de falsidade, Pedro. Procura teu lugar, rapaz. Porque tu agora estava comendo com gentil, se melando com gentil, só porque vê agora alguém da parte de Tiago, tu agora já não é mais. Que é isso? Tu estás com falsidade, rapaz. Aí o Pedro não ficou zangado, ele aceitou a repreensão. E quando você vai para a sua segunda carta de Pedro, ele diz, o irmão Paulo tem uma doutrina pesada e difícil, ele é um homem usado por Deus. Olha para cá, queridos, deixa eu dizer uma coisa, já para mim começar a encerrar. Eu tenho que viver com os diferentes. Tem irmão na igreja que tem um sistema diferente, eu não tenho. Tem um que ora baixo. Tem ou não tem?
Às vezes eu quero que ele ore alto. E tem outro que já ora alto. Eu tenho que compreender que a boa ordem é precisa. Mas eu tenho que saber que as nossas diferenças, elas não podem nos tirar do corpo de Cristo. E eu vou dizer uma coisa aqui. Como eu estava começando agora há pouco. O que tem de calvinistas buscando dividir o reino de Deus e dividir igrejas, eles não pregam mais salvação, eles pregam separação. A Assembleia de Deus está fraca, não tem uma boa teologia, a teologia dela é fraca, a nossa reformada é que é a melhor. Tu não tem nada, tu não tem teologia, tu não tem doutrina. A doutrina é de Cristo, a Bíblia é de Cristo, a igreja é de Cristo, nós somos de Cristo. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, só gente diferente. Um judeuzão de barba, com cabelão, todo arrumadinho, e o gentil velho, todo cabelo velho feio, comendo leitão. E aí o Pedro, meu Deus, onde é que eu estou? Tudo diferente. Aí ele começou a pregar. Quando começou a pregar, Deus disse, eu vou mostrar para ti, Pedro, quem é o dono da obra e quem é que une as coisas. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu. E as línguas que foram faladas em Atos 2, em Atos 10 todos falaram. Aí Pedro gritou, quem sou eu para resistir ao Espírito Santo de Deus? Antigamente eu tinha essas coisas. Um dia desse, um irmão, agora mesmo eu pregando no local, o irmão chegou para mim e disse, pastor Zé, me perdoe. Eu disse, te perdoar? Eu não te fiz nada. Ele disse, não, porque na hora que você entrou aqui, eu pensei que você fosse antipático. Eu pensei que você fosse besta. Eu disse, besta de quê, irmão? Eu preto, comedor de feijão do Maranhão. Sou besta de quê? Ele disse, não, é porque eu pensei. Eu disse, irmão, que besteira é essa? Eu posso ser diferente na cor, no tamanho, na fala. Mas o mesmo Cristo que te salvou é o mesmo Cristo que me salvou. E nós estamos unidos na cruz de Cristo Jesus. Mas vamos lá. Como foi que a igreja primitiva prosperou? Simples. Essa prosperidade da igreja primitiva, ela não foi ação de homem. Se você pegar do capítulo 1 até o verso 12, você tem a ação do Espírito Santo. Diga comigo, a ação do Espírito Santo. Vamos lá, bem forte, a ação do Espírito Santo. Olhem para cá, a Bíblia diz assim, e ao cumprir-se o dia de como é que diz o resto? Estavam todos... preste bem atenção. Vamos aqui. Quem é que faz botar todo mundo reunido? A palavra lá, o adjetivo, pãs, que é todos. Pegou todos. Sabe quem era que estava lá? Estava o Pedro. Sabe quem era que estava lá? Estava a Maria. Está lá no capítulo 1, até a Maria. E não tinha a mãe do Salvador entrando, não tinha nada disso não. Ela era de joelhos, sentada, orando com eles. Mas olhem para cá, estavam todos o quê? Reunidos, aonde? Quando você observa Gênesis 2:7, a Bíblia diz, fez Deus o homem e soprou nas suas, o fôlego de quem? Quem foi que criou o homem? Me ajude a pregar, quem foi que criou o homem? Deus. Quem soprou o Espírito no homem? Agora, quando você vai para João, no capítulo 20, 21, 22, e tendo soprado sobre eles, não era o batismo com o Espírito Santo, era a união que o Espírito Santo haveria de criar na igreja. Quando a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos, lá vai, reunidos no mesmo lugar. Irmãos, para 120 pessoas estar reunida com o mesmo sentimento e com a mesma ideia, só quem faz isto é o Espírito Santo de Deus. Então quem é que une? É o Espírito Santo. Quem é que cria? É o Espírito Santo. Quem é que traz comunhão? Não pense aqui que sou eu não. Às vezes está no culto, a igreja é cheia. Aí o pastor, vamos ficar de pé, os cantudinhos ficam, vamos sentar. Não é tu não. É o Espírito Santo. No dia que o crente não quer, ele não vai. Tu pode ensinar, tu pode pregar a Bíblia o tanto que tu quiser, mas se o Espírito Santo não mexer com ele,
não tem comunhão. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Esse todos eram só 120. F. Bruce diz, imagine 120 arrebanharam gente e sacudiu. Eram só 120, mas todos tinham o mesmo ideal. Então qual é a primeira coisa que você vê? O Espírito Santo criando, o Espírito Santo unindo, o Espírito Santo trazendo para a comunhão, porque quem traz para a comunhão é o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 13... foste batizado no mesmo Espírito, em um só corpo, quer judeu, quer grego. O Espírito Santo nos une. Agora tem uma coisa interessante, que quando ele termina de unir, ele termina de operar, ele termina de trazer a unidade, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo não desce aonde tem mentira, aonde tem fofoca, aonde tem concorrência, aonde tem briga, ele só desce aonde tem unidade. Agora, quem cria a unidade, diga isso comigo, quem cria a unidade, vamos lá, bem forte, quem cria a unidade é o Espírito Santo. Mas quem é que mantém ela? Nós. Quando você lê Efésios 4, se não me foge a memória, verso 3, mantendo a unidade pelo vínculo da... Quem cria a unidade é o Espírito Santo. Agora ele te botou dentro dessa unidade, ele te botou dentro dessa convenção, ele te colocou dentro dessa igreja. Quem tem que manter a unidade é você. Irmão, quando eu entro na igreja tem gente diferente. Aqui tem piauiense, tem maranhense, tem de Recife, tem de todo lugar. E cada um de vocês tem um temperamento. Só que quando vocês entraram aqui, o Espírito Santo entrou. E quando ele entrou, a primeira coisa, às vezes tu quer se zangar, o Espírito Santo te aquieta, que agora tu é crente. Às vezes tu quer falar mal do irmão, o Espírito Santo te aquieta. Jesus já te salvou. Tu és lavado pelo sangue de... Aí o Espírito Santo cria esta comunhão. Como ele cria a comunhão, aí ele dá a mensagem. Se vocês analisarem do 13, do 14 até o 38, é Pedro pregando. E há uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não há como se manter a unidade sem a mensagem da salvação. Nós temos que pregar a mensagem do Evangelho. Não se mantém a igreja com historinha. Não se mantém a igreja com programa. Não se mantém a igreja com festinha. Igreja se mantém com a mensagem bíblica. Olha, o que transforma crente ruim é a palavra. O apóstolo São Pedro, no meio da mensagem, que a mensagem dele era como um rio, não tinha curva, a mensagem dele era como uma espada, furava. E quando Pedro estava pregando, no meio da multidão, ele grita: vocês mataram a Jesus. Tiveram um plano, mas o plano não deu certo, porque desde a fundação do mundo, esse projeto já estava montado. Agora olhem para cá para vocês entenderem o que é mensagem. Mensagem não é para te fazer sorrir. Mensagem não é só para te alegrar. Porque tem irmão que diz assim: hoje eu não gostei da mensagem, não foi muito alegre. E quem foi que disse que mensagem é para te alegrar? Mensagem é para te transformar. Mensagem é para te deixar de ser ruim. A mensagem é para tu ser santo. A mensagem é para tu gritar ai. A mensagem é para tu mudar de vida. Irmão, nós estamos pregando errado. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, ele diz: quando eu fui aí entre vós, eu estava com medo, mas eu não fui na sabedoria humana. Eu fui pregando o Evangelho. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos: um pastor que abre Bíblia, escute essa. Um pastor que ele vem para o púlpito e ele começa a pregar a Bíblia, começa a pregar a palavra, sem historinha. Ele monta ela, ele pega a palavra, ele monta a mensagem, ele entrega a mensagem. Olhe para cá, não tire o foco daqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode passar ano, pode mudar ano, mas aquela igreja vai saber que aquele pastor, ele era a boca de Deus naquele púlpito. Tem um pequeno livro de um autor americano, que ele conta a história de um rapaz que tinha uma namorada. E essa namorada dizia para ele: você é ignorante, você é petulante, você é arrogante, e eu não vou me casar contigo. Se você não mudar, eu não caso. E aí ele era respondão, ninguém conseguia falar com ele. Aí ela disse assim: olha, tem um pastor fulano de tal, que é pregador, vá assistir um culto lá. Aí ela deu um endereço, ele foi para essa igreja assistir um culto, lá nos Estados Unidos. Só que quando chegou lá, o pastor que ela indicou não estava. Quem estava era um velhinho. E ele disse que esse homem era bem velhinho, com a cabeça bem raspada, que brilhava. Ele disse que parece que tinha gordura na cabeça dele.
que brilhava. E quando ele olhou, ele disse, aquele velhinho vê ali, que ele não sabe de nada não, vou sentar lá na galeria. E ele disse que quando o velho começou a pregar, parece que ele pegou, ele botou numa mesa de operação, e pegou um bisturi e começou a cortar ele, da cabeça aos pés. Tu é ignorante assim, assim, mas a palavra diz assim, 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 assim. Hoje uma pessoa falou contigo dizendo que tu é assim, mas a Bíblia diz é assim, assim. E ele começou a gritar de lá e chorar. E correu para o pregador e disse, toda a minha vida o Senhor acabou de falar. E eu me rendo diante da palavra de Deus. Cadê a tua Bíblia? Levante a tua Bíblia. Quem crê no poder desta palavra? Quem crê que ela pode mudar vidas e encher a igreja? É a Bíblia! Pedro termina de pregar e todos, a maioria se converteram. Quantos se converteram naquele dia? Quase 3.000 almas. Aí agora, ele vai mostrar, depois que o Espírito entra, depois que a palavra entra, ele vai mostrar 4 bases que sustentavam a comunhão da igreja. Qual era a primeira base? Você já sabe, Atos 2:42. Qual é a primeira base? Sim, vamos lá. Qual é a primeira base? Pronto, vamos lá. Vamos dizer juntos para não esquecer. Qual é a primeira base? Pronto, olhe para cá. Ele diz assim, e perseveravam na... Não começa com oração, preste bem atenção. Nós temos que ver, nada na Bíblia é por acaso, tudo é na sequência. Não começa com oração. Oração sem doutrina não presta. Tem crente que ora, mas só ora errado, porque não tem Bíblia. Entendeu? Eu já vi muito crente orando, mas ora errado, porque não tem Bíblia. João 5,14. 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A tua oração não pode ser da tua cabeça, loucura. A tua oração tem que ser da Bíblia. É por isso que se você orar lendo a Bíblia, você terá mais orações respondidas. Ore com a Bíblia. Deixa a Bíblia falar para você. Primeira coisa que sustenta a comunhão. Qual é a primeira? Vamos lá, para me encerrar. Bem forte. Qual é a primeira? O que é que sustenta a igreja? Vamos lá, o que é que sustenta a igreja? Agora, o que é doutrina, pastor Ziel? Doutrina aqui é tudo que Jesus foi. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Doutrina é só isso. É você pregar o que Jesus foi, o que Jesus fez, como Ele morreu, como Ele ressuscitou. Doutrina é a vida de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Efésios 2:20, edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Diga comigo bem forte, doutrina. Quem pode dizer mais forte? Doutrina. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 11:23, Paulo diz, eu entreguei do Senhor o que eu... Ele não inventou. Ele não inventou. Não invente não, pastor. Tem dia que dá vontade de a gente inventar, porque tem dia que a gente prega, os irmãos não fazem nada. É assim ou não é? A gente fica até preocupado, eu queria ver a glória, mas não vê, entrega teu recado e vai-te embora. Porque tem dia que o povo não está nem ligando. Mas o teu compromisso é entregar o quê? Olha o que Paulo diz, eu entreguei do Senhor que também eu recebi. Na noite que ele foi partido, ele tomou o pão e deu graças. Entregue o recado de Deus e vai-te embora. Tu tem que ser como aquele homem do capítulo 9 de 2 Reis, lá de Jeú. Ele entrou, general, ele disse, o que é? Eu tenho a palavra de Deus para ti. Fala aqui, está todo mundo aqui. Ele disse, é para tu, rapaz. Aí o generalzão se levantou, ele foi lá dentro do quarto, trancou a porta. O Senhor Deus está te ungindo, para tu matar toda a casa de Acabe e para tu fazer um arregaço. E aí abriu a porta, tchau. Foi assim ou não foi? Quando ele foi sair no exército dele, ele disse, quem é esse doido? Deus te chamou só para tu entregar o recado. Só para tu entregar a doutrina. Deixa de fazer coisinha. Não inventa nada, não faça show. Você não é chamado para esse púlpito para fazer show. Você é chamado para entregar doutrina. E só a doutrina salva. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olhe para cá. A doutrina é tão séria, pastores, que Paulo, chegando aos irmãos lá da igreja da Galácia, ele diz, meus irmãos, quem fascinou vocês? Digam comigo, fascinou. Quem deu pirulito para vocês? Quem foi que deu Nutella para vocês? Porque tem crente hoje que só quer vir para o culto se tiver queijo com doce, se tiver Nutelinha.
E ainda deles que saem dizendo, eu não gostei da mensagem, o pastor foi duro. Duro é tu ir para o inferno sem doutrina. Não embeleza não, meu filho. Entrega o que Deus colocou e está na Bíblia. Olhe para cá, Paulo diz em Gálatas 1:8, ainda que eu vá aí, ou um anjo, olha isso aqui, ou um anjo faça o quê? Ou um anjo desça? Já imagina, hoje irmão, tem crente, na hora que o pastor diz, eu estou vendo o anjo, ele já se assusta todinho. Quanto mais se eu disser, olha ele descendo, olha ele descendo, olha ele descendo, olha ele descendo, está descendo, está descendo. Aí pegava fogo aqui. Mas ele diz, ainda que um anjo desça se esse anjo vier lá do céu. Irmão, eu achei aqui uma autoridade de Paulo tremenda. Porque vai que Deus tenha mandado esse anjo. Só que Deus, Ele não contraria a palavra dele. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Fique de pé. Eu vou encerrar agora com essa palavra, com permissão do pastor. São 4 itens, mas eu não tenho como falar. Nosso horário já se foi. Escute aqui, olhe para mim aqui agora. Vamos lá. Coloque a Bíblia aí na sua cadeira. É uma convenção de líderes de Deus, homens de Deus, pastores de Deus. Olhem para cá. Se a igreja quer prosperar na comunhão, ela tem que manter o quê? Vamos lá. Ela tem que manter o quê? A doutrina. E a doutrina é o quê? É a palavra. Falando do quê? Da morte, da vida, da morte, da ressurreição de... Me mostre Paulo pregando outra coisa. Me mostre Paulo ensinando outra coisa. Paulo ensinou a fazer bolo? Tem pregador que quer ensinar a fazer bolo. Lá na casa da irmã tu pode, agora no púlpito da igreja é doutrina. Um dia tinha um pastor ensinando como matar inseto. No púlpito da igreja, citando os insetos tudinho. Aí tu bota o baigon fulano, tu bota, se não der certo. Tu não foi chamado para ensinar a matar inseto. Tu foi chamado para ensinar a matar pecado. E pecado se mata com a doutrina, a palavra de Deus. Olha para mim. Ainda que um anjo venha da onde? Vamos lá, diga bem forte, venha da onde? Agora preste bem atenção. E Paulo tinha essa autoridade para dizer isso? Por que ele disse que ainda que venha do céu? Porque só quem pode mandar anjo descer do céu, quem é? Mas como é que Paulo diz? Ainda que venha do céu. Aí ele piora o negócio. O que ele diz? Seja anátema. Agora eu vou explicar por que Paulo disse. Porque quando vem de Deus, Deus não altera o que ele falou. O evangelho já tinha vindo do céu. E Paulo não estava pregando coisa da cabeça dele. Ele estava pregando o evangelho do... E se viesse um anjo do céu com outra historinha, não era de Deus. Era do diabo. Olhe para cá. Quando Deus mandar você falar, pode aparecer quem quiser no teu caminho. Fique com a palavra que ele te ordenou. A coisa que eu acho mais triste é quando o profeta velho diz para o profeta novo, vamos lá em casa, vamos comer, vamos beber. O que o profetinha diz para ele, o profetinha novo? Deus disse que não é para me comer, Deus disse que não é para me beber, na casa de ninguém, e nem voltar pelo mesmo. Aí ele diz, eu entendi, mas eu também, vamos lá. Ele não disse só sou profeta. Eu também sou homem de Deus como você. E Deus está mandando você ir lá, hein? Mas quem foi que falou com o homem? Foi algum homem ou foi Deus? E Deus desceu para alterar a palavra? O que tem de igrejas hoje, que até pastores, eu conheço vários renomados no Brasil, que eu não vou citar aqui, que hoje não creem mais nisso aqui. E que hoje várias pessoas estão seguindo eles. Teve um aqui que pregava tanta coisa nos Estados Unidos que muita gente acreditava. Depois caiu o movimento. Deus não mandou. E quando Deus manda, Ele não altera o que Ele manda. O profetinha novo
comeu, foi, mas quando voltou, Deus mandou o quê? O leão só matou, o leão não destruiu ele. E ficou do lado de quem, olhando para o profeta? Um jumento e quem mais? E o leão. O corpinho do profeta no chão e um animal. Dois animais, um leão e o urso. Mas quem era feroz ali? Aliás, um leão e o jumento. Mas quem era feroz ali? E para mostrar que era de Deus e que Deus tinha falado, o leão ficou juntinho de quem? Do jumento. Eu vou te dar um conselho nessa manhã. Não creia no que vem fora dessa palavra. Porque na próxima esquina, o leão te pega. E o jumento vai ficar só olhando para ti. Seja um homem de Deus. Quem está na comunhão? Só quem está na comunhão. Vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos? Eita, glória a Deus. É só pastor de Deus. É só homem de Deus. Mulheres de Deus. Nós estamos na comunhão. Vamos continuar pregando a doutrina. Meu querido pastor, querido irmão, talvez você pregue e diga assim, não aconteceu nada. Não se decepcione. Deus não te chamou para você ficar impressionado. Ele te chamou só para você entregar o recado. E quando você lê Isaías 56:11, assim é toda palavra que sair da minha, não voltará antes e prosperará naquilo para quem eu. Então só entregue. Se a tua vozinha é fraca, entregue a palavra. Se tu não tem movimento, entregue a palavra. Deus não te chamou para tu fazer nada a não ser pregar a doutrina. E isso aqui transforma. O pastor Zé Carlos citou Hebreus 4:12. A palavra de Deus é, e ela é a palavra de Deus João 17:17. Santifica-os na tua, a tua palavra é a palavra de Deus é água que limpa. João 15:3. Vós já estáis pela, ela clareia o teu caminho. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus é a tua, e o quê? A palavra de Deus é a espada. Efésios 6. A palavra de Deus é a espada. Com ela você corta o diabo, limpa a tua vida, santifica e está defendendo. Quem veio aqui para manter a comunhão, levante as mãos unidos e unidas agora. Senhor, nada vai mexer com esse povo que está ouvindo a tua palavra. Esta convenção tão linda. Qualquer espírito de contenda, qualquer espírito de divisão, qualquer espírito de racha, qualquer força diabólica, caia por terra agora, em nome de Jesus. E agora, Senhor Deus, nós estamos aqui unidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqui tem comunhão, aqui não tem intriga, aqui não tem briga, aqui não tem cara feia. Aqui tem homens e mulheres lavados pelo sangue de Jesus, que adoram o teu santo nome e que tem a comunhão verdadeira contigo. Deus eterno, abençoa cada pastor aqui presente, que mantenha a comunhão, e assim a prosperidade, ela acontecerá no campo espiritual. Ser com os teus filhos, com os obreiros, em nome de Jesus. Aperte a mão dele e diga, eu estou unido contigo e batalhando na mesma causa. Deus abençoe.